Tá chegando, gente. Falta só um pedacinho. Bom, gente, foi aqui nesse lugar que eu subi. É bem cansativo, é alto. Um lugar onde eu vim, cheguei aqui porque tinha um objetivo maior. Há pouco mais de um ano, né? Um ano e meio, eu descobri algo que chocou com a minha vida em 2023. E aí eu vim parar aqui nesse lugar, gente. Acreditam ou não acreditam? Após receber o diagnóstico do câncer de mama. Gente, são tantas experiências que eu vivi e hoje eu vim compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Eu me lembro que eu tava na cozinha, na casa da minha mãe, e é isso aqui, gente, que eu vou contar pra vocês é pra quem crê. Quem não crê não precisa assistir esse vídeo. Eu tava na cozinha da minha mãe e ali ela estava lavando louça, tinha uma pilastra do lado do tanque. E eu tinha acabado de receber o diagnóstico naquele momento. E eu pensei assim, agora acabou, né? Aí minha mãe virou pra mim e falou assim, não acabou não. Quando ela foi me dar um recado de Deus pra mim, aconteceu uma coisa que nunca vi na minha vida ter acontecido algo tão esplêndido como aconteceu. O prato que estava em cima da pilastra subiu pra cima e quebrou em estilhaços. Eu nunca vi uma coisa tão parecida com aquilo. Gente, foi uma coisa tão sobrenatural, sabe? E aí, depois daquele dia, eu vi Deus agindo de uma forma extraordinária na minha vida. Após ter recebido o diagnóstico, eu vim para esse lugar. Subi aqui para cima, porque eu sabia que daqui de cima eu ia descer com algo para minha casa. Dobrei os meus joelhos aqui e comecei a falar com Deus. A vista aqui é bem ampla e também bem alto. E eu pensei, quanto mais alto eu tiver para falar com Deus, melhor. Então assim, eu precisava de uma urgência com Deus. Dobrei os meus joelhos aqui, meu filho me acompanhou, eu tinha um cachorrinho preto, que hoje eu não tenho mais. E eu dobrei meu joelho aqui nesse monte, exatamente nesse monte. E comecei a falar com Deus. Seja feita a tua vontade, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. E fui falando, sabe, para Deus. A única coisa que eu não pedi para Deus foi a cura. Sempre falei para Deus que seja feita a tua vontade, como está na palavra dele. E nunca também questionei para Deus o porquê eu estava vivendo essa situação. Então eu dobrei os meus joelhos, eu fiquei aqui mais de 20 minutos orando de joelhos. Sabe o que é melhor? Aqui em cima tem umas pedras e eu ajoelhava exatamente em cima dessas pedras para clamar a Deus. Eu precisava naquele dia de um milagre urgente. Eu sei que leva tempo pra gente entender o movimento de Deus na nossa vida. É que Deus faz coisas que nós, aos nossos olhos, nós achamos que é loucura. Então eu vim pra cá e comecei a orar. Comecei a buscar a Deus e falei, Senhor, se o Senhor acha a graça da minha vida, que o Senhor me usa, não sei de que forma. Fui para redes sociais e ali comecei a sentir no meu coração que eu deveria compartilhar isso com várias pessoas, sabe? Eu senti que eu deveria mostrar que Deus é Deus, que Deus é Deus de milagres e que Deus poderia resolver da forma que Ele queira, né? Que Deus é Deus de providência. E é isso que eu fiz. Fui para redes sociais, comecei a falar. E daí eu fui vendo o mover de Deus, sabe, através do meu ministério. Tinha um tempo que eu estava afastada, então eu tive um encontro verdadeiro com Deus nesse exato momento da minha vida, nessa altura desse processo que eu vivi. Foi assim um encontro muito duro, sabe, que eu sofri muito. Foi uma coisa muito difícil e eu vim aqui hoje te contar que para Deus nada é impossível. E eu me vi numa situação que se eu fosse olhar pra mim, eu já tinha desistido. Mas o que não fez eu desistir de lutar pela minha vida, pela minha história, foi os meus joelhos no chão. Eu dobrava os meus joelhos até mesmo aqui, ó, em cima de umas pedras, aqui nesse altar. Eu vim aqui a primeira vez quando eu recebi o diagnóstico e tô voltando hoje pra me contar pra vocês esse testemunho. Então assim, foram tantas coisas que eu vivi nesse período que não caberia nesse vídeo eu contar pra vocês. Um dia eu cheguei tão exausta em casa, tão cansada, que eu dobrei os meus joelhos assim na beirada da minha cama, não conseguia falar,
Eu não conseguia falar ali e Deus via como era difícil para mim, até mesmo eu falar com Deus naquele momento, porque eu estava me sentindo cansada, exausta. Estava me vendo num peso, sabe, que muitos olharam para mim com um olhar de coitada e muitos também falaram que eu ia morrer. Eu vim aqui contar isso porque o Deus que eu sirvo, ele não é morto. O Deus que eu sirvo, ele é poderoso, sabe? E jamais Deus vai esquecer de uma promessa que ele fez na minha vida e na sua vida. Pode até demorar a se cumprir, mas que vai cumprir, vai. Então, o meu processo não foi fácil. Teve dias que eu achei que eu estava chorando lágrimas de sangue, porque eu falava para Deus que ele fizesse o que era o melhor possível para mim. Às vezes a gente conta as nossas histórias para as pessoas erradas. Vivemos um dia de lutas. Todo mundo vê você sorrindo, mas não vê as suas lutas e não conhece o seu coração, do que você está vivendo. Mas foi bem assim que aconteceu comigo, sabe? Como se eu tivesse um deserto sem fim, onde ninguém estava me vendo e nem dava nada por mim. Eu me levantei e falei, não, eu vou vencer, porque eu não tenho que temer. O Senhor está no controle da minha vida. Eu cheguei, gente, a desistir no início, mas eu me levantei. E quando eu recebi aquele diagnóstico, naquele dia, a minha mãe virou e disse pra mim assim, Deus falou comigo. Naquele momento que aquele prato explodiu, se ninguém colocar a mão bem do ladinho, ela falou comigo assim, Deus pediu para que eu falasse com você, para pegar um papel com o Salmo 91 e colocar no seio. E ali, gente, eu coloquei, fui atrás do pastor, a gente foi buscar óleo ungido e a gente colocou um emprasto de óleo naquele papel com o Salmo 91 ali e colocamos aqui na parte do seio e coloquei o sutiã. E aí no primeiro dia, gente, não aconteceu nada. Quando foi no segundo e no terceiro dia, aquilo começou a pinicar. Parecia que tinha algo dentro do peito, assim, sabe, sarando. Uma coisa horrível que dava vontade de enfiar a mão lá dentro. E aí, gente, eu comecei a ver o agir de Deus na minha vida. E eu tô aqui pra dizer que não importa a situação que você está vivendo agora. O médico pode ter falado pra você que não tem jeito, que acabou, que você está no estágio final, no último momento da sua vida. Mas eu vim te falar que nós temos o médico da terra, mas também nós temos o médico do céu, que decreta o tempo certo para ele agir na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Depois daquele dia, eu fui em alguns lugares, eu tive muitas experiências com pessoas que chegavam para mim e olhava, nem parece que você tem esse problema. E eu dizia, gente, que eu não tenho problema porque Jesus já me curou. E foi assim. E eu nunca aceitei, depois disso, uma palavra de derrota na minha vida. Porque é o Deus que eu sirvo, ele é verdadeiro. Ele é um Deus que não morreu por nós por acaso. O que está dentro de mim é uma imensa gratidão ao Senhor, porque muitos me julgaram assim que eu ia morrer, que não tinha mais jeito, sabe? Decretaram até nos meus dias,
Mas muitos esqueceram que nós servimos um Deus que pode fazer além da medicina. É um Deus que pode fazer um milagre. Deus, Ele está aqui também, onde eu estou. Não desista. Se você está vendo esse vídeo, não desista de lutar. Confie. Não compare os seus problemas com outras pessoas, mas confie em Deus. Ainda que esteja tão difícil de acreditar que a cura vai vir, que o milagre vai acontecer. Mas não abaixe a sua cabeça, não. Seja fiel ao Senhor. Seja positivo. Porque Ele vai fazer um milagre, eu tenho certeza. Porque meu Deus não está morto. A outra experiência que eu tive foi quando eu passei para o momento da operação. Primeiro eu fiz a cirurgia da retirada. E ali, tirei os nódulos que estava bem inicial. Eis que marcou o dia da minha operação. E quando eu chego lá, me deparo com aquelas pessoas ali contando as experiências deles pra mim, sabe? E aí eu falei, Senhor, dentro do meu coração tem uma esperança. Se o Senhor está no controle da minha vida, o Senhor vai entrar lá naquele centro cirúrgico comigo e vai me mostrar pra mim que o Senhor está no controle. Sabe, quase que eu coloquei Deus contra a parede, desafiando Ele, sabe? E assim foi. Eu saí de lá tão cheia do poder de Deus, sabe? Que Deus me mostrou lá dentro do centro cirúrgico. Foi extraordinário. Mostrava eu de frente comigo mesmo e eu totalmente uma pessoa diferente do que eu era. E eu pude ver a transformação de Deus. Eu cheguei dentro lá do quarto e comecei a falar, mãe, o Senhor foi lá, o Senhor me visitou. Parecia que eu estava até ficando doido, que quando as outras pessoas que estavam ali ao meu redor, estava pensando assim que eu estava ficando doido, mas foi tão real a presença de Deus na minha vida lá no centro cirúrgico, que depois que eu saí de lá, eu saí cheia de temor de Deus, sabe?